2h09. Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Eu falei para você que nós iríamos continuar falando sobre eleições. A conversa com o senador Márcio Bittar foi um pouco olhando para o retrovisor, mas agora a conversa com a Rosana Magalhães, diretora-geral do TRE, é olhando no para-brisa, né? Olhando para frente. Rosana, boa tarde, seja bem-vinda ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, estava com saudade aqui dessa nossa conversa. Porque no primeiro turno você estava quase conveniada com a TV Gazeta. Eu tinha sido exonerada aqui. Mas que bom, é sempre bom estar aqui. Bom, segundo turno, uma nova eleição, é esse o bordão, não é? Isso, é. Ainda mais que agora só é para um cargo, então... Aqui no Acre, né? É, no Acre, então assim, aí fica mais leve, assim, no sentido do eleitor, o tempo do eleitor, né? A gente espera que seja mais rápido, focando só na administração da eleição, né? Porque o trabalho de vocês em si é do mesmo tamanho, né? Vocês têm que garantir urnas nos mesmos lugares, sim, etc. Então... o trabalho da parte de entrega de urnas, tudo igual, logística, tudo igual. O que modifica é que os treinamentos já estão realizados, os mesários convocados, treinados, registros de candidatura já estão tudo certo. Então, assim, aquele trabalho que veio desde o começo do ano, que a gente soma tudo, né, não existe. Mas aquele das últimas 2, 3 semanas é igual. É igualzinho. Bom, e a eleição, os horários de votação mesmo começa... Aliás, deixa eu só falar uma coisa. Me parece, eu trabalho aqui e trabalho em uma rádio, e impressionante como a identificação, pelo menos é a impressão que me ficou. Todas as conversas que eu mantive, as pessoas aprovaram o horário. Olha só, o horário, a gente se preparou tanto para o pior que não percebemos. Eu acredito isso, a excelente campanha feita em parceria, obviamente, com toda a imprensa, que era toda hora falando desse assunto, né? O TSE também deu o apoio que a gente precisou para fazer a nossa campanha, e a gente nós nos debruçamos a explicar para o eleitor esse horário, de forma e o resultado foi que as filas que existiram foi de manhã, coisa inédita, porque as filas eram mais para o final da manhã e tarde, no horário normal. Como a gente chamou muito o eleitor para ir, cuidado com o horário, para não perder o horário das 15 horas, o eleitor fez fila, tinha 7h30, já tinha muita gente na fila. Agora, resposta boa. Eu queria que você confessasse uma coisa para nós aqui. Lá atrás, quando o ministro Barroso bateu o martelo, que você viu o horário, você com a sua equipe aqui do TRE, você falou o quê? Assim, você disse, olha, não, gente, não tem jeito, o homem bateu o martelo, não tem, agora a gente vai ter que, vamos lá, vai dar certo. Não, foi exatamente isso. Nós inicialmente, você não gostou, não. Inclusive todo o tribunal, na verdade, corte do tribunal, né, com uma pequena divergência, né, uma divergência que teve, todo mundo sabe, mas, e que é natural, mas... Você está falando do Camolês, né? Desembargador. Mas ele tinha a justificativa dele e também tinha a justificativa para ambos os lados, né? Mas o fato é que quando soubemos da mudança do horário, a gente que conhece a realidade dos bastidores da eleição, a gente sabia que ia ser difícil para o mesário, né? Os deslocamentos... iam ser, por exemplo, nós estamos gastando mais. Nós gastamos mais com isso. Não foi barato essa mudança. Né? Por quê? Porque... E o TSE não mandou mais dinheiro em função disso? O TSE nos deu todo o apoio. Okay. Olha só, exatamente isso. Realmente nós nos manifestamos contra, porque a gente conhecia a realidade e sabíamos que isso ia custar alguma coisa. Mas entendemos, né, em várias reuniões que a gente teve com o TSE, porque a razão da mudança, né, de não ter nenhuma digamos assim, dúvidas que poderiam ter em relação a um terminar um horário, outro, e também não se divulgar o resultado ao mesmo tempo, esperando que o Acre terminasse. Esse é a grande intenção, de que pudesse divulgar a partir das 5 horas... Uniformemente. E não esperar, e de forma que as pessoas podiam ficar com dúvida. Por que pararam por que não publicam logo? Então,
Para acabar com essa conversa, então nós fizemos esse sacrifício. O Acre fez esse sacrifício pelo Brasil. O ministro até dizia, o Acre vai despertar o Brasil. E isso pode ter até um duplo sentido, num caso que a gente acorda. Não, a gente acorda de manhã cedo e também a gente vai mostrar para o Brasil o que a gente vai conseguir fazer, mesmo com essa mudança sendo tão radical para a gente. E ao final a gente arregaçou as mangas, nós arregaçamos nossas mangas e dissemos isso que você falou. Vamos fazer dar certo. A equipe toda, fizemos um plano de adaptação. Já que não tem jeito, é o jeito que tem, né? Exatamente. E aí fizemos bem feito. Pois é. Bom, agora eu quero saber, o que eu vou perguntar aqui, você já respondeu 353 vezes isso, mas nunca é demais. Quem não votou no primeiro turno? Isso, vota normalmente no segundo turno. Vota normalmente no segundo. Como você falou no começo, o primeiro turno é separado do segundo turno em termos de votação e presença. O eleitor que não votou no primeiro turno, ele está totalmente apto para o segundo turno, independente dele ter ou não feito a justificativa. Independe dele ter votado e independe também dele ter feito a justificativa. Não deu tempo ainda fazer a justificativa, não tem problema. Pode votar. Pode fazer depois, as duas juntas e tal. Então, assim, os eleitores estão na urna. Então, ele já está esperando o eleitor, o cadastro dele já está na urna. Então, é só ele aparecer para votar. E a questão do primeiro turno e do segundo turno se resolve posteriormente, com a justificativa ou não. Como é que foi? Nós não conversamos depois do primeiro turno, é a primeira vez que você vem aqui no Gazeta Entrevista. Sim. Então, aqui no programa você não fez uma avaliação, um balanço do que foi o primeiro turno. Como é que foi? Teve muita urna com problema, ou teve muito eleitor barbeirando ali nos bilotos ali, como eu costumo dizer? Como é que avaliação que você faz? Eu vou repetir novamente a frase. Nós nos preparamos para o pior e não houve o pior, né? O eleitor se adaptou muito bem à urna nova. É claro que tem uma ou outra pessoa que teve alguma dificuldade que teria em qualquer outro modelo de urna. Então, modelo de urna super aprovado. A biometria muito bem, cerca de 95% de reconhecimento biométrico nessa urna modelo 2020. Nós tivemos 20... me permita errar, porque são muitos números. Em torno de 27 urnas com problemas apenas. Probleminhas que foi substituída uma urna pela outra, né? Porque problema de teclado, problema de bateria, enfim. Esse índice é baixíssimo, né, de substituições de urna, probleminhas com urnas, e não tivemos aquela chuva de problemas de que não apareceu a foto, não teve nada disso. Pouquíssimas pessoas, mas porque não conseguiu, né, digitar o número do candidato corretamente. Então, assim, foi muito tranquilo. Nós passamos o dia resolvendo poucos problemas nesse sentido. Questão de energia, alguma coisa assim nesse sentido? Energia, tivemos problemas pontuais, conta numa mão só. A Energisa estava dentro do TRE, coisa de 15, 20 minutos resolvia. Inclusive, lá do interior do estado, a gente resolvia na hora com a Energisa. Nós nos preparamos para muito e foi pouco. E os macho-alfas, aqueles que podiam entrar armado? Como é que é essa confusão de entrar armado? Teve nenhum não, problema? Nada. Nem o celular, que poderia ter dado mais problema porque atinge um número maior de pessoas, não teve nenhum problema. A mesinha ao lado funcionou muito bem. Outro dia eu estava até agradecendo, elogiando os eleitores, que não teve ocorrência nesse sentido, de que não quer mostrar o celular. Todo mundo levava, ou não levava, ou colocava o celular na mesinha. Não teve esses problemas. Até a questão por exemplo, a segurança, a polícia civil, a polícia militar, o exército e a Polícia Federal agiram rapidamente em alguns casos e com isso já foi reduzindo, né? Porque se você não age, né? Se não tem aquela ação imediata, vira uma bola de neve. Então, assim, a gente acredita isso também, a ação imediata da polícia. Funcionou muito bem. Tem um aspecto, um problema, que eu não sei se você certamente deve ter acompanhado, essas denúncias de assédio eleitoral. Tem um caso, acho que no interior da Bahia, de um empresário que faz o assédio aos funcionários dele, e ele cita uma situação, as funcionárias
teriam que levar uma câmera no sutiã para Gente, poder é filmar surreal. Você já viu isso? Eu vi, não exatamente esse caso, não. Mas Eu vi já. eu lembrei de você quando uma eu vi, função. porque eu digo, puxa, como é que vai fazer a fiscalização no sutiã, a possibilidade de ter uma câmera no sutiã? Isso é beirando a A insanidade, loucura, né? Beirando a loucura isso. Existe uma determinação do TSE que pode usar detectores de metais na sessão eleitoral por conta da arma e do celular. Obviamente que não tem condições de fazer isso em todas as sessões eleitorais. Mas, assim, eu acho que o eleitor que se sujeita a fazer algo, na verdade não é se sujeita, né? Aí, nesse caso, questão de assédio, né? assédio, Questão né? de assédio. É um negócio tão grave que assim, a gente prefere acreditar que isso é tipo algo que não vai, na verdade, ocorrer, né? A gente espera que a fiscalização dos partidos políticos contrários nos ajude nisso, inclusive, né? Porque vão estar lá dentro das sessões eleitorais. Os mesários também vão estar lá a postos, observando isso, né? Agora, nós não podemos fazer uma vistoria na pessoa para verificar se tem uma câmera. O que me parece, Rosana, é que, assim, Mas isso vai ser descoberto, porque se o foto vai ser filmado, em algum canto eles vão usar para alguma coisa. Aí está descoberto. Exatamente. Concorda que deixa o rastro? Agora, o que eu percebo é que, apesar de todo o aperreio, dessa tensão que a campanha nacional tem, na verdade, quem está dando show é o eleitor, né? Tá dando, assim, ele está sendo o ponto de equilíbrio, na verdade, né? Porque, apesar das campanhas estarem radicalizando de um lado para o outro, mas, assim, na hora do vamos ver, o eleitor a urna. A coisa acontece com normalidade. Ele é a urna, o voto é secreto. Olha só o que o Ney Oliveira, aqui do bairro Sobral, está falando. Ó. Me chamo Ney Oliveira da Sobral. No primeiro turno, quando cheguei na urna para votar, o meu comprovante de votação já tinha sido entregue a outro eleitor. O que pode acontecer em relação a isso, ele pergunta. O comprovante, primeiro que o comprovante de votação é um papel simples que serve para aquele dia, para que ele possa, por exemplo, comprovar que, que esteve na sessão eleitoral naquele dia e votou, né? Não tem, assim, a obrigatoriedade se ele ficar sem aquele comprovante, ele não vai ter consequência, não tem problema nenhum. O mesário, veja bem, processo manual é passível de erro, de falha. Então, o mesário fica ali horas e horas destacando, né? Como é o nome dele? Perdão, eu me... Sabe por que eu pergunto o nome? Pois não. Porque quando é um nome comum, é natural que o mesário se confunda na hora de destacar. Ney Oliveira. Não é muito comum, mas se fosse assim um nome mais comum, eu atribuiria que o mesário se confundiu na hora de posicionar o nome. Mas o importante é que ele votou, né, e que ninguém votou por ele. Que às vezes acontece, da mesma forma que troca o comprovante, pode trocar na hora de habilitar o eleitor. Mas isso com homônimos, né, nomes parecidinhos. Né? Itaã, por exemplo, não vai ter problema. Não, eu acho que não tem, não. De jeito nenhum. Então, assim, o comprovante não é uma coisa crítica que o fato dele ter recebido, alguém ter pego por ele, não tem problema, porque ele pode... A biometria também... Não, e também existe até um projeto de talvez retirar no futuro esse comprovante, porque tem a biometria, né? Exato. E também tem a certidão de quitação, que já está no e-título. Eu entendo, Ney, porque isso acaba causando insegurança. Puxa, votaram no meu lugar. Mas é importante ele perguntar para saber. Mas é mesmo assim, é como se você foi no posto de gasolina, você não abastece, ele diz, quer seu comprovante ou não? É algo daquele gênero, é só para o controle dele e do caderno de votação. Tem gente que sai, vai embora e nem recebe o comprovante, não esquece de pegar. O Souza da Sobral, estou te fazendo uma pergunta aqui que eu não sei se tem a ver, Souza, com a atuação dela na diretoria-geral do TRE, mas em respeito à sua pergunta, vamos lá. Boa tarde, tá? Pergunta para a entrevistada, qual a visão dela sobre o cerceamento na divulgação de propaganda de rádio que o candidato à reeleição Bolsonaro teve? Ele está se referindo a essa denúncia que foi feita pela campanha do Bolsonaro. Isso não é questão de visão, né? É questão de fatos. E isso está sendo analisado pela Polícia Federal, pelo Tribunal Superior Eleitoral, e realmente eu não tenho elementos para, por enquanto, eu não tenho nenhuma visão. Claro que com o desenrolar das coisas a gente vai ter acesso a mais informações, mas
é uma coisa que está sendo ainda investigada. Né? Não tem como Rosana, ter e nas áreas isoladas, o que esse segundo turno provoca para o pessoal exige de vocês do TRE? Mesma coisa nas áreas isoladas aqui no Acre? Da zona rural? Zona rural, zona florestal, porque tem Olha, esse é o nosso maior cuidado, né? Porque o que a gente precisa fazer o deslocamento do pessoal, depois recolher o pessoal. A gente tem aí uma expectativa de chuva, né? Para essa semana. E aí a gente está esperando que isso não interfira na transmissão dos dados. Para áreas isoladas a equipe já saiu, não? Está saindo todo dia agora, desde segunda-feira, que primeiro a gente leva o pessoal para o município. Por exemplo, Jordão, Porto Valto, Santa Rosa. Aí de lá eles saem no outro dia, o que é hoje, amanhã, para as localidades de acesso. De Santa Rosa tem zona rural. Então, assim, é a zona rural. É a zona florestal da zona florestal. Então, assim, vai se afastando aos poucos, né? Então, assim, quando é de mais distante, sai mais cedo. Quando é mais perto, sai mais perto da eleição. Mas de forma que até sexta-feira já é para estar todos distribuídos e nas suas localidades. Muitos já estão dando notícia do Seringal Paraíso. Cheguei aqui, aí já mando notícia pelo Bigan, né? Dizendo que já chegou, por satélite, dizendo que está tudo bem. Mas o pessoal já está chegando nas localidades, sendo entregues. Olha, esse é um trabalho que mereceria um documentário por parte do TSE, né? Tanto no Amazonas, Roraima, Acre, mereceria digamos... Eu até sugeri uma vez para a Globo, tenho isso registrado no meu celular. Tem que sugerir para a Record também, por favor. Mas tá bom, vou sugerir agora para a Record. Mas não foi feito pela Globo, né? Mas então, para a Record fazer aí um documentário, não só do Acre, mas a região norte inteira. Olha, o Pará, o Amazonas, o Amapá, todos esses estados todos têm regiões que as fotografias dizem tudo, a dificuldade que é chegar, subir barranco com as urnas nas costas, não é de carro até lá, não. Tem local que vai de carro até a beira do rio, até chegar perto do rio, que é o caso do Antimari. Aí o Antimari de lá pega barco e vai, depois anda a pé, depois vai a pé até a seção eleitoral. Então, é misto o transporte, a pé, de barco, de carro. Então, não é fácil. Tem helicóptero que não consegue descer, porque não tem Esse ano deu certo, mas teve eleições passadas que as urnas tiveram que ser içadas, porque não tinha como, teve que abrir o espaço para o helicóptero sentar. O helicóptero pousa em campo de futebol, em quadras. Olha, se a classe política tivesse a dimensão do que esse valor... Estava preocupada era com isso, né? Não, o problema é porque, assim, isso... O valor desse voto. O valor desse voto, entendeu? É por isso que é importante que quanto mais pessoas votem, para cair o valor não, porque quando a gente fala valor é uma coisa, preço é outra, né? Não, estou falando de valor. O valor o valor do voto e o preço do voto também é importante, porque é custo, é custoso, gente, a Rosana está falando muito. O preço do voto aqui, por favor, né? Vamos entender o contexto, porque senão... É verdade, vamos explicar. É o custo, não é preço. É o preço no sentido de dizer assim, quanto custa o voto de uma pessoa ribeirinha? Olha, lá vai Bigan, vai helicóptero, vão os mesários, paga as diárias dos mesários. Então, esse custo que envolve, né, que foi a garantia preço, desse direito, né? O custo do direito dessas pessoas que moram distante votar, ela reúne tudo que é gasto para aquelas 200 pessoas votarem. 180 pessoas, às vezes menos de 200 pessoas votarem. Então, se a gente for diminuir aí o denominador, né, o resultado vai ser altíssimo. Rosana, muito obrigado pela tua vinda aqui. Se você tiver algum recado para lhe dar, você tem 10 segundos. 10 segundos. Votem no domingo, dia 30. Vamos votar para a gente diminuir a abstenção aí, o Acre participar. Já é tão pequeno o eleitorado, né? Então vamos participar um pouco mais, né? Votar no dia 30, 6 horas da manhã. 6 da manhã até às 3 da tarde. 3 horas da tarde, no mesmo horário, e a gente espera que todo mundo fique em paz, com muita tolerância e paz no dia da eleição. Com calma, isso mesmo. Muito obrigado, Rosana. Lembrando que esse terceiro bloco do programa é sempre oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Nós voltamos amanhã.